Muito boa tarde. Eu que sou o Helga Jorgens, estou a brincar. O professor Helga Jorgens hoje sentiu-se mal esta manhã, não pôde vir e, portanto, eu estou aqui e vou substituí-lo aqui na moderação. Eu sou Isabel Flores, também sou da organização do fórum. Temos aqui o painel sobre educação, que é este tema que está a ir para as mãos, ou parcialmente para as mãos das autarquias neste momento. E vamos lá ver de que forma é que a Universidade e o poder local podem trabalhar sobre as políticas educativas locais. O formato deste painel, à semelhança de todos os outros, começa com a apresentação de uma tese aqui pela doutora Ana Filipa Cândido. Depois, a seguir, o professor Luís Capucha vai nos dar a visão da Universidade sobre o que tem sido e o que pode ser a colaboração mais estreita com as autarquias, na identificação de pontos de colaboração, áreas de colaboração, o que é que nós podemos fazer mais e melhor. E também o Presidente da Câmara, Nuno Canta, vai fazer o mesmo do lado das autarquias e olhar para o que é que nós podemos, como é que as autarquias podem colaborar mais com as universidades, que tipo de projetos é que gostavam que nós tivéssemos uma presença mais ativa e onde é que podemos todos melhorar para que estas colaborações sejam mais efetivas. Portanto, sem mais delongas, cara Ana Filipa, podes arrancar. Antes de mais, boa tarde. Gostaria então também de agradecer o convite à organização do Fórum de Políticas Públicas para apresentar a minha dissertação de mestrado. Acho que é interessante e também é uma forma de tentar refletirmos sobre esta relação entre a universidade e os municípios e o poder local. Portanto, esta é a agenda da minha apresentação, ou seja, eu dividi a minha apresentação em 5 momentos. Num primeiro momento vou falar sobre os objetivos da minha investigação, sobre as opções metodológicas que tomei, que também são importantes e que também podem, de alguma forma, contribuir para a discussão sobre os contributos para as políticas públicas, na verdade. E, num terceiro momento, vou, mais especificamente, falar sobre as implicações da operacionalização da origem imigrante. E, num quarto momento, vou apresentar os principais resultados da minha investigação e, num quinto momento, tentar relacioná-los com contributos para as políticas públicas. A minha dissertação de mestrado tem este título: Imigração, Heterogeneidade Migrante e Desempenho Escolar, uma análise extensiva da área metropolitana de Lisboa. Realizei durante metade do ano de 2020 e, portanto, terminei em dezembro de 2020 e houve muitas limitações porque foi o primeiro ano pandémico, as escolas fecharam e, como tal, a minha investigação é predominantemente, é apenas extensiva e quantitativa, porque não tive forma de realizar uma componente qualitativa porque as escolas fecharam e tudo mais. O meu principal objetivo com esta investigação foi aprofundar o conhecimento nacional sobre o efeito escola e o efeito de turma no desempenho escolar dos alunos com origem imigrante, porque durante muito tempo em Portugal a investigação sobre imigração, etnicidade e educação focou-se nas trajetórias individuais dos alunos e a dimensão mais organizacional e composicional das turmas apenas neste século começou a ser explorada e, em termos sociológicos, há muitos poucos estudos sobre isso. Em Portugal, atenção, a nível internacional já há muito. Os meus objetivos complementares foram identificar as condicionantes do desempenho escolar dos alunos com background migratório e aprofundar, corroborar o conhecimento sobre a igualdade de oportunidades. Depois, mais especificamente, comparar o perfil sociocultural dos alunos segundo a origem nacional e o background migratório, ou o estatuto migratório, relacionar os dados escolares e condições sociais dos alunos, que é uma coisa muito usual, e comparar as diferentes inserções dos alunos em escolas e turmas com graus variáveis de segregação socioétnica. Para tal, eu utilizei os microdados disponibilizados pela Direção-Geral de Estatísticas do Ensino e da Ciência, que são microdados que durante muito tempo foram de difícil acesso, mas já há 2, 3 anos que o acesso é mais fácil e, portanto, há muita coisa que podemos explorar através deles. Tem virtualidades analíticas na composição de indicadores, na criação de indicadores, na análise do universo, que valem bastante a pena e que não conseguimos com dados agregados, que são aqueles que normalmente são disponibilizados pelo Ministério da Educação. Eu foquei-me em 5 bases de dados referentes aos alunos matriculados nos diversos níveis de ensino no 2º e 3º ciclo do ensino básico, na área metropolitana de Lisboa.
Este foi o meu universo de trabalho, ou seja, basicamente foram 5 anos letivos e em cada ano letivo eu tive um nível de escolaridade diferente. No 12-13 tive o 5º ano, 13-14 tive o 6º, por aí adiante até o 9º ano. Porque a minha ideia inicial era realizar uma pesquisa longitudinal que também acabou por ficar para trás e só começou a ser desenvolvida posteriormente à entrega da tese, porque realmente eu não tinha familiaridade com as bases de dados e as bases de dados têm problemas e nós temos basicamente que batalhar bastante, fazer bastantes verificações para identificar esses problemas e então posteriormente continuar. Mas pronto, a ideia era realizar um estudo de caso comparado com 8 escolas, que eu acho que é algo que é muito importante, mas neste caso acabou por ser uma análise bastante exploratória ou seja, do efeito composicional do turma e da escola. Pronto, e depois também tem ali os valores das categorias dos autóctonos, da primeira geração e da segunda geração, dos alunos em cada uma, só para terem uma noção do sub-universo com que trabalhei, não é? Porque muitos tiveram que ficar de fora por casos omissos, não é? Por variáveis em que não existia informação. Uma coisa que eu queria começar por salientar e que acho que também é importante neste diálogo com os municípios é a operacionalização da origem imigrante e as suas implicações. Estes dados permitem uma análise da diversidade cultural no sistema educativo português muito ampla, ou seja, permitem captar muitos alunos, que não acontece, por exemplo, nos tais dados agregados, aqueles dados que são disponibilizados pelo Ministério da Educação anualmente, utilizam como base o Estatuto de Cidadania, ou seja, um estatuto jurídico que basicamente divide entre nacionais e estrangeiros. E nós, enquanto investigadores, vamos um bocadinho mais além e com as variáveis que nos são dadas, conseguimos criar uma variável de estatuto migratório. E uma variável de estatuto migratório, nós temos por base a naturalidade e não a nacionalidade, e portanto conseguimos captar não só aqueles que já passaram por processos de nacionalização e portanto já não são apanhados quando se fala em nacionalidade, e por outro lado também conseguimos captar a segunda geração, que é o caso dos alunos que já nasceram em Portugal, mas os pais têm naturalidade estrangeira e a herança migratória pode ter, ou não, algum efeito no seu desempenho escolar e, portanto, nunca é demais, quando se trabalha a diversidade étnico-nacional, ter este grupo abrangente para esmiuçar as análises. E aqui estão 4 categorias que eu utilizei. Os descendentes de imigrantes têm a primeira e a segunda geração, e depois ainda consegui identificar os filhos de imigrantes regressados, que é uma categoria sem exploração até o momento em Portugal e que tem também tem um desempenho escolar singular, que não se está à espera porque os pais são os 2 portugueses, então espera-se que sejam... Ou seja, seria expectável que tivessem um desempenho parecido com os autóctonos, mas não é isso que acontece. Só para terem uma noção do que é que acontece utilizando, por um lado, a nacionalidade e, por outro lado, a origem imigrante, eu deixo aqui estes 2 gráficos, que é a distribuição dos alunos pelo território nacional por NUTS 2, segundo o estatuto considerado, ou seja, de um lado estrangeiros, do outro lado descendentes de imigrantes, e a verdade é que os efetivos são bastante diferentes, ou seja, o mapa aparece com territórios muito mais, como é que eu ia dizer, acentuados, a nível de cores, quando temos em conta os descendentes de imigrantes, ou seja, há uma boa parte da diversidade que fica de fora nos dados divulgados anualmente e também muitas vezes debatidos no discurso público e político. E às vezes até pode fazer com que fiquemos com a percepção que os alunos com origem imigrante têm um pior desempenho, que eu vou explicar porquê já a seguir, antes de prosseguir. Também aqui para verem um exemplo, mas com os alunos descendentes de imigrantes dos PALOP, ou seja, e alunos PALOP com a necessidade estrangeira. Há muitos mais, que não são tidos em conta quando trabalhamos com a nacionalidade. E depois, só para exemplificar os efeitos que isso tem no desempenho escolar, deixo aqui esta figura, que é o número de retenções ao longo do trajeto escolar dos alunos do ensino básico. Segunda categoria, e dá para perceber perfeitamente que quando fazemos nacionais com estrangeiros, os estrangeiros têm um desempenho bastante inferior aos nacionais. No entanto, se formos buscar a origem imigrante, esse desempenho melhora, ou seja, estão mais próximos dos autóctonos. E a grande divisão está ali entre a primeira e a segunda geração, ou seja, a primeira tem um desempenho muito inferior, ou seja, cerca de 20 pontos percentuais, face à segunda geração. E, portanto, é por isto que é importante esmiuçar as análises e não ficar pela nacionalidade. Vou apresentar muito brevemente os principais resultados da minha investigação, para termos uma noção e depois então se poder discutir melhor os contributos para as políticas públicas. Então, o que eu fiz na minha dissertação foi muito à base de estatística bivariada e também de modelos interpretativos através de regressões lineares, sendo que os modelos interpretativos concentraram-se no 6º e 9º ano, que são os anos de exame, e utilizei a classificação
no exame de matemática, porque é aquela que tem menos missings e, portanto, consigo ter um universo mais equilibrado consigo ter um universo mais representativo em todas as características. Eu dividi as minhas regressões basicamente em 3 blocos, que é o bloco escolar, o do aluno e o da turma, e depois em cada um deles arranjei indicadores de caracterização migratória ou étnico-nacional, caracterização social e indicadores de desempenho também. Então, as 7 principais conclusões que eu retirei com a dissertação foi, em primeiro lugar, uma que é bastante óbvia, ou seja, os alunos com background imigrante têm um pior desempenho académico comparativamente com os autóctones. Mas os alunos imigrantes de primeira geração têm um pior desempenho comparativamente com os alunos imigrantes de segunda geração. E é uma diferença significativa, ou seja, os alunos de segunda geração realmente estão muito próximos dos autóctones, como dá para ver nestas figuras que eu coloquei do 6º e do 9º ano e das classificações no exame de matemática. Sendo que, por exemplo, no 9º ano, estão muito próximas, é isso. No entanto, se nós fizermos esta análise por origens nacionais, dá para perceber que existe heterogeneidade migrante no desempenho, ou seja, existem dentro do saco dos alunos de background imigrante, aqui não fiz a divisão entre primeira e segunda geração, mas dentro do saco dá para perceber perfeitamente que há origens nacionais que estão acima dos autóctones a nível de desempenho e origens nacionais que estão abaixo dos autóctones, que é o caso da Angola, Brasil, São Tomé e Príncipe, Cabo Verde e Guiné-Bissau. Alguns destes, todos estes, nos modelos interpretativos que eu realizei, demonstravam realmente um efeito significativo e negativo, ou seja, realmente ser desta origem nacional tinha um efeito negativo no desempenho no exame de matemática. No entanto, importa-se evidenciar que eu aqui não fiz a divisão entre primeira e segunda geração e, se calhar, muitos destes alunos de segunda geração têm um melhor desempenho que os de primeira e portanto, quando nós temos este tipo de conclusões, estamos basicamente a homogeneizar grupos que não se caracterizam predominantemente por aquilo. Ou seja, é necessário ter outros indicadores de diferença também. Só para demonstrar também que aqueles que têm um pior desempenho escolar são também aqueles que, em termos gerais, aqueles que vêm também de meios mais desfavorecidos, ou seja, têm mais a ação social escolar e a escolaridade familiar dominante é o básico, ou é mais vezes o básico. Em termos gerais, ou seja, não se comprova totalmente e, apesar de realmente existir uma associação entre as condições sociais desfavorecidas e o pior desempenho escolar, a verdade é que, pelo menos no caso dos PALOP, tirando Moçambique e ainda no Brasil, a especificidade da pertença étnico-nacional continua a ter um efeito qualquer no desempenho que estes alunos têm na classificação do exame de matemática, na sua performance. Depois, os resultados que eu penso que são um pouco mais interessantes e que também vão ao encontro de algumas coisas que já foram feitas em Portugal e no estrangeiro, os alunos com background imigrante estão mais concentrados em turmas e escolas socialmente desfavorecidas e dá para perceber perfeitamente naqueles gráficos que coloquei também, ou seja, os de primeira geração são poucos os alunos que estão em escolas em que a proporção de alunos de pais com ensino superior é alta, ou seja, a maior parte está em baixa, e depois no caso do ASE dá para perceber perfeitamente, por exemplo, no caso da primeira geração, 60% dos alunos de primeira geração estão em turmas em que a proporção de beneficiários de ASE é elevada. E, portanto, conjugam-se aqui várias desvantagens que talvez também contribuam para os tais efeitos negativos no desempenho escolar. E também os alunos de background imigrantes estão mais concentrados também em turmas com pior desempenho escolar. Em suma, os alunos com background imigrante, especialmente primeira geração, estão mais em turmas de nível, tanto em termos sociais e económicos, como em termos étnico-nacionais. E, portanto, isso talvez explique que o nível da turma demonstre mais relações significativas na explicação das classificações no exame do que o nível da escola. Ou seja, o que os resultados nos revelam é, e também como já tinha sido evidenciado por um estudo da Nova, a segregação é mais a nível da turma, ou seja, os critérios para criar as turmas são mais segregadores, ou seja, criam turmas de nível, do que a nível da escola ou entre escolas, ou seja, são nas turmas que se concentra a tal segregação e se criam as turmas de nível, que por consequência disso, estes alunos também têm um pior desempenho, especialmente no caso da primeira geração, que tem um pior desempenho.
E só para concluir, no caso dos resultados, os indicadores de desempenho escolar do aluno e da turma sobrepõem-se à característica de ser imigrante na explicação do desempenho escolar, ou seja, a nível da turma é realmente a proporção de reprovações por turma que prejudica, basicamente, o desempenho dos alunos com origem imigrante. E a própria trajetória escolar do aluno, ou seja, ter reprovações no seu trajeto escolar, também prejudica o seu desempenho, mais do que ser imigrante, ou seja, ser imigrante não tem um efeito significativo, tirando o caso de algumas origens nacionais. Contributos para as políticas públicas. Em primeiro lugar, eu gostaria de ressalvar a importância dos microdados da GEC e a importância deles serem tratados, ou seja, eles têm uma visibilidade estatística de muitas crianças e jovens de origem imigrante e permitem, por um lado, avaliar a dimensão da diversidade de origens nacionais presentes nas escolas do país. Por outro lado, conhecer o desempenho e os trajetos escolares destes alunos, com evidência clara da vantagem performativa dos que são naturais do país, independentemente da sua nacionalidade. Mitigar a ideia difundida na sociedade de que associa certos centros racializados a problemas escolares. E acho que esta ideia só pode ser mais mitigada caso sejam investigadas as origens nacionais, em geral racializadas, não é? Ou seja, investigar a heterogeneidade destas origens nacionais, ou seja, dos PALOP, porque Moçambique já deu para perceber que não faz parte desse grupo, de certa forma, não é? Em termos de desempenho escolar. E, provavelmente, dentro dos outros grupos, também há diferenças significativas e que têm que ser tomadas em conta. E depois, desocultar as reais potencialidades deste grupo de alunos e os reais obstáculos que enfrentam, não deixando de considerar a diversidade interna que o grupo integra, que acho que esta é a importância, é heterogeneidade. E eu acredito que a investigação sobre a dimensão composicional das escolas e turmas pode contribuir para informar sobre a segregação social, económica e cultural entre escolas, por exemplo, no município ou dentro das escolas, entre as turmas. Sabendo mais sobre isto, podemos contribuir para políticas públicas de diversificação da população escolar de cada escola, inclusive discriminar positivamente aquelas em que realmente existe diversificação cultural e social e que, portanto, há um contributo maior para o desempenho dos alunos, ou seja, os alunos têm uma maior igualdade de oportunidades, parecendo que não, e informar os critérios da constituição de turmas de modo a prevenir a constituição de turmas de nível, que realmente é o que acontece e importa perceber onde, como, com que origens nacionais, quais é que são mais prejudicadas. Portanto, apesar de a minha investigação e outras tantas verificarem que a homogeneidade composicional das escolas e das turmas é prejudicial para os alunos de meios socialmente desfavorecidos ou com desempenhos pouco satisfatórios, a verdade é que também existe a heterogeneidade do desempenho escolar entre os alunos de diferentes origens nacionais e dentro de cada uma também. E também existe a heterogeneidade das origens nacionais presentes em cada município. Isso dá para verificar no mapa inicial que eu mostrei da distribuição dos alunos de origem de PALOP, que eles estão distribuídos desigualmente pelos municípios. E, portanto, talvez para as políticas públicas, a meu ver, a unidade de base para pensar políticas públicas não deve ser o grupo de alunos com origem imigrante ou o grupo de alunos estrangeiros, mas sim grupos mais específicos, porque é necessário cada município ter em conta as suas especificidades e perceber o que é que se pode fazer, não é? Para proporcionar uma maior igualdade de oportunidades dentro dos limites, claro. E, portanto, ficar pelo pressuposto que os alunos com origem imigrante são afetados pela composição da turma não é suficiente. É necessário perceber quais são as origens nacionais mais afetadas pela dimensão composicional, quais as condições composicionais que subjazem o sucesso de determinadas origens nacionais e quais os contextos que influenciam negativamente esses mesmos alunos. E também em que níveis de escolaridade, porque também existem diferenças significativas entre níveis de escolaridade. Por exemplo, eu verifiquei na minha dissertação que a proporção de alunos de primeira geração nas turmas não era significativamente negativa no 6º ano, para os alunos no desempenho escolar dos alunos com origem imigrante, mas era significativamente negativa no 9º ano, ou seja, se os alunos imigrantes estiverem concentrados em turmas em que existem muitos alunos de primeira geração, o seu desempenho é prejudicado. Portanto, eu penso que a única forma de estudar estas especificidades e realmente ter uma leitura
adequada e detalhada das condições, mesmo a acabar, é fomentar as relações entre os investigadores e os municípios, nomeadamente através do financiamento de estudos de caso, que permitam conhecer melhor as dinâmicas das populações escolares em cada município. E aí, então, pensar nas políticas que podem ser implementadas relacionadas, lá está, com os critérios de formação de turmas, diversificação, e depois também estudos que tenham, lá está, a componente qualitativa que permita também explorar a questão pedagógica, entre outros. Isso, apenas mais duas, que é a importância do perito externo nas escolas. A verdade é que só as escolas TAPE é que têm um perito externo, e muitas vezes este perito externo é da área da psicologia, e se calhar são necessários mais peritos externos nas escolas, por exemplo, da área sociológica e de áreas que estudam mais a componente organizacional, porque por vezes a componente organizacional tem um efeito maior no desempenho escolar destes alunos e também dos alunos de meios mais desfavorecidos do que as próprias características individuais. Isso por vezes sobrepõe-se a estas características individuais. E, por último, iniciativas de formação do pessoal das escolas, nomeadamente o pessoal que está, que tem responsabilidade de preencher os dados e de enviar ao Ministério da Educação, porque os dados ainda têm muitos problemas, não é? E às vezes torna-se complicado trabalhar algumas questões quando não temos amostras representativas, porque existem problemas na categorização da profissão ou da escolaridade, e a única forma de termos amostras representativas e não enviesadas é ter dados cada vez mais fidedignos. Pronto, obrigada pela atenção. Muito obrigada, Ana Filipa. Um estudo aqui muito exaustivo com os dados da DGEC só para a área metropolitana de Lisboa. Eu depois gostava de saber porquê só para a área, porque a DGEC há de ter para o país inteiro e, portanto, era interessante também perceber se estas conclusões a que chegas são extensíveis ou não ao resto do país. Mas passo já de seguida ao professor Luís Capucha, que vem falar aqui da perspectiva da universidade enquanto colaboradora com as autarquias. O professor Luís Capucha tem uma longa carreira de trabalho nestas áreas, portanto ele é professor aqui no ISCTE e investigador do CIES, é autor de livros, capítulos, artigos, entre outros, publicados em vários países do mundo e sobre vários países. Foi diretor-geral do Departamento de Estudos, Prospectiva e Planeamento do Ministério do Trabalho e da Solidariedade Social entre 98 e 2001. Foi diretor-geral da Direção-Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular do Ministério da Educação, entre 2006 e 2008, e presidente da Agência Nacional para a Qualificação, entre 2008 e 2011. Foi membro do Comitê de Emprego da União Europeia e é um colaborador ativo de associações diversas de caráter social, profissional e, claro, local, que é isso que aqui nos traz hoje. Luís. Muito obrigado. Queria começar por agradecer o convite para estar aqui, por cumprimentar os meus colegas do painel e a coordenadora surpresa. Queria naturalmente cumprimentar também aqueles que tiveram interesse em vir até aqui e começar por dizer que eu não vou falar sobre a universidade e o poder local, eu vou falar sobre aquilo que eu acho, em função da minha experiência pessoal, que pode ser a colaboração entre as universidades e as autarquias, nomeadamente as câmaras municipais. Muito rapidamente, porque creio que não há muito tempo, e eu também não tenho, na verdade, muita coisa para dizer, isto do não há muito tempo é sempre um refúgio, é defensivo. Assim, as formas de colaboração a que eu assisti ou em que participei entre autarquias, nomeadamente câmaras municipais e universidades, têm uma enorme diversidade de formas e de conteúdos, que vão desde o financiamento de estudantes, nomeadamente, por exemplo, de meios de concelhos do interior e outros também do litoral, mas que têm dificuldades económicas para poder frequentar
o ensino superior. E, em muitos casos, são as autarquias que financiam a oportunidade para que esses jovens frequentem as universidades, nomeadamente algumas das melhores universidades do país. Isso é um contributo inestimável para esses jovens, naturalmente, infelizmente menos para as autarquias, porque eles depois acabam por não ficar lá na esmagadora maioria dos casos, mas enfim, é pelo menos uma excelente tentativa. Para além disso, as autarquias cedem terrenos e mobilizam condições, parcerias, trabalham a sério para ter localizado nos seus concelhos instituições e serviços universitários. E isso vai desde novos campos, residências para estudantes, localização de centros de investigação, enfim, um conjunto muito vasto também de infraestruturas e de serviços localizados fora, digamos assim, dos grandes centros onde estão as principais universidades e que as autarquias tentam atrair para os seus concelhos, permitindo também, em muitos casos, a expansão dessas universidades. Depois há a formação, que era aquela que as autarquias muitas vezes organizam para os seus funcionários e até para outros públicos do concelho, e para as quais se socorrem das universidades para as apoiar na organização e na realização dessa formação, quer depois o esforço que muitas fazem para sustentar, para financiar a frequência por parte dos seus técnicos de cursos de pós-graduação, principalmente, incluindo alguns mestrados e doutoramentos. Temos tido sempre alguns, e é sempre um campo a explorar por parte das universidades, é esta possibilidade de estabelecer parcerias com os municípios para que alguns dos seus funcionários possam inscrever-se nas nossas ofertas. E, por fim, aquilo em que talvez a minha experiência seja maior, que tem a ver com diversos projetos de investigação, de consultoria, inclusive de projetos de publicação, o que é muito importante para nós, mas também para as autarquias, e no planeamento e avaliação, em diversas áreas, eu já vou explicar, mas com um enfoque especial na educação. Estas áreas vão desde os equipamentos e serviços sociais, agora menos, mas durante algum tempo as autarquias envolveram-se num grande esforço de elaboração de cartas sociais e, em muitos casos, recorreram à universidade para apoiar esse trabalho. Eu tive a oportunidade e o gosto de participar em alguns e foi, de facto, muito interessante, e as autarquias estão, de facto, colocadas numa posição que nenhuma outra entidade está para o fazer, porque as cartas sociais implicam uma diversidade muito grande de agentes, desde o setor privado, setor solidário, algumas coisas públicas, etc. E, de facto, mobilizar toda essa gente para a construção de um projeto comum, que é a Carta Social, isso, na verdade, só pode ser feito por entidades com peso e poder a nível local, como são as câmaras municipais. Depois trabalhei menos ultimamente, mas durante muito tempo, foi talvez a minha principal atividade de investigação, em projetos de reabilitação urbana, de luta contra a pobreza em comunidades desfavorecidas, o desenvolvimento social, ainda hoje está em curso um programa que é os contratos locais de desenvolvimento social, que já vai para aí na 4ª ou na 5ª geração, já não sei. Tem vindo sempre a perder qualidade de geração em geração, mas isso é normal, é como alguns diriam que acontece em muitos outros setores. Mas está lá e estão a trabalhar e há aí também um campo de colaboração muito grande. E estão a perder qualidade não é por culpa das autarquias, na minha perspectiva, até porque aqui muitas vezes as autarquias não têm um papel tão central. E talvez se tivessem as coisas mudassem um bocadinho de figura. Porque exatamente a questão é saber se aqueles contratos de desenvolvimento local conseguem dar um golpe de asa e sair das fronteiras tradicionais daquilo que é considerado o social para poder ter intervenções mais alargadas, mais integradas, e isso só com aqueles agentes mais típicos do setor não se consegue. Projetos de luta contra a pobreza, variadíssimos. Também aqui, geralmente, não são as autarquias que têm a iniciativa e a coordenação dos projetos, mas têm uma contribuição sempre decisiva. E, em alguns casos, têm mesmo a responsabilidade principal e são os que promovem os projetos, que os candidatam e que depois são obrigados a geri-los, muitas vezes mobilizando parcerias com as universidades para constituir as equipas, quer de gestão, quer depois de planeamento e de avaliação dessas intervenções
Isso é muito útil. Depois temos também projetos na área da juventude. Ainda recentemente uma equipa aqui do ISCTE publicou um livro sobre a juventude num concelho aqui da periferia de Lisboa, da periferia, enfim, não será bem, enfim, da área metropolitana, e esse projeto tem possibilidade de continuar. A área do associativismo popular, eu estou a falar só da minha experiência, não é? E, portanto, eu sei que vocês todos estão, com certeza, a pensar, isso não é nada, nós já fizemos muito mais coisas. Mas estas são aquelas em que eu trabalhei, efetivamente, na área do associativismo popular e, principalmente, na área do planeamento educativo e das cartas, não é castas, é uma gafe, das cartas educativas e os projetos estratégicos de nível concelhio de intervenção na educação. O meu foco principal aqui é tentar explicar o que é que, na minha perspectiva, as universidades aportam, trazem, que possa ser considerada uma mais-valia do ponto de vista das autarquias. O que é que nós podemos emprestar às autarquias? E elenquei aqui 6 áreas em que nós damos um contributo. A primeira é uma imagem de credibilidade. A credibilidade é um capital precioso. É daquelas coisas que só se dá valor quando se perde. E, de facto, para as autarquias é muito importante poder dizer que o trabalho que estão a fazer é um trabalho que estão a fazer em colaboração com a universidade, que foi feito também por académicos, que envolveram as instituições universitárias, e isso confere em si mesmo, independentemente depois de considerações a respeito da qualidade do trabalho. Isso é uma outra questão, já lá vamos, mas mesmo isso é um contributo relevante. As autarquias sentem-se, geralmente, procuram as universidades também por se sentirem respaldadas na imagem de seriedade, de credibilidade e de qualidade do trabalho realizado nas academias. O Sr. Presidente da Câmara terá a possibilidade de me desmentir se não for assim. Esta é, pelo menos, a minha percepção. Depois, a distância e o compromisso. As universidades também só podem fazer um bom trabalho se mantiverem, por um lado, a sua autonomia, a sua distância em relação à pressão imediata de fazer e de responder por aquilo que é feito. Isso são os autarcas que assumem essa responsabilidade. E isso traz, de alguma maneira, uma vantagem, um olhar mais distante, mais crítico, eventualmente, mais capaz de ver as diferentes dimensões e as diferentes perspectivas segundo as quais os problemas podem ser olhados. Mas também só é útil se simultaneamente tivermos um compromisso com a resolução dos problemas. Isto é, o compromisso com o sucesso daqueles com quem estamos a trabalhar é absolutamente decisivo. Porque se nós adotarmos uma atitude academicista e formos para lá apenas como peritos, cheios de peito no ar, de ar no peito, para peito cheio, para dizer que nós sabemos tudo, vocês têm que aprender connosco, geralmente isso corre mal. Até porque não é verdade. E, portanto, esse compromisso é distante. Por outro lado, os contextos em que nós trabalhamos nos municípios não são contextos simples. São contextos atravessados por muitas dinâmicas de poder, de interesses que se jogam face à autarquia, face aos processos. Enfim, há muitas perspectivas presentes no terreno. E as autarquias muitas vezes usam, e bem, as universidades para servirem como mediadores em situações em que essa situação ajuda de alguma maneira a desbloquear vontades, a mobilizar mais profundamente pessoas, a deixar mais gente confortável para exprimir os seus pontos de vista, para fazer-se ouvir. E isto é particularmente sensível quando nós, universidades, trabalhamos com públicos desfavorecidos, que geralmente não têm nenhuma maneira de se fazer ouvir, a não ser por intermédio de outras pessoas e outras instituições dotadas desse poder decisivo que é a capacidade de afirmar e serem ouvidas naquilo que dizem. Portanto, é uma plataforma de participação. Depois, a qualidade técnica e principalmente a qualidade científica. E aqui o que eu acho que é importante principalmente é a capacidade de manter uma perspectiva crítica, um olhar crítico sobre a realidade. E olhar crítico quer dizer permanentemente ter atenção aos factos, à confrontação entre aquilo que nós acreditamos e aquilo que podemos verificar, demonstrar,
e, portanto, levar as pessoas a refletir a respeito das coisas com base em evidências. Isso nem sempre é fácil, até porque muitas vezes as evidências doem, e as universidades foram treinadas para tentar fazer esse trabalho o melhor possível. Desde logo têm, ou devem ter, a consciência de que a sua perspectiva não é a última verdade sobre os assuntos que estão a tratar, é mais uma perspectiva, mas ela pode ser útil na medida em que traga essa capacidade crítica. Depois, o apoio à inovação. As universidades são centros de produção de conhecimento, são centros onde se gerem ideias, e essas ideias podem ser transferidas, esse conhecimento pode ser transferido, e no terreno isso pode constituir uma inovação importante. E depois trazem capacidade de trabalho num quadro de alargamento de competências. No caso da educação isso é mais ou menos evidente. As autarquias estão cada vez mais envolvidas no processo educativo, no coração do processo educativo. Já não é só reparar janelas quando se parte o vidro ou ir lá mudar a fechadura porque a escola foi assaltada, já não é isso que as autarquias fazem isso também, mas fazem muito mais coisas que vão aos próprios processos pedagógicos e às questões curriculares e às questões organizacionais. E isso implica ter competências para atuar nessas áreas. As autarquias têm reforçado muito os seus departamentos de educação para responder a estas competências, têm feito um grande esforço. Nós encontramos de forma desigual, é certo, de forma desigual, mas sempre foi assim, houve sempre autarquias muito mais sensibilizadas para a sua ação na área da educação que outras, mas de uma maneira geral todas elas têm feito um esforço para se reforçar do ponto de vista das capacidades residentes, mas essas pessoas também se sentem mais confortáveis quando estão a conversar connosco e quando têm o nosso apoio, de pessoas da universidade. E sendo assim, as autarquias, agora já não falo dos contributos da universidade, mas as autarquias podem dar um grande contributo para a educação, na minha perspectiva, e essas eu vou referir algumas coisas que eu tenho testemunhado no meu trabalho junto das autarquias, nomeadamente na elaboração das cartas educativas e dos projetos estratégicos, já foram uns quantos, Vila Franca, Lisboa, Oeiras, Baixo Alentejo, Alto Alentejo, bem, por aí fora. Bastante. Eu tenho visto, por exemplo, projetos interessantíssimos do ponto de vista da utilização dos assistentes operacionais como agentes educativos. Quer dizer, transformação dos assistentes operacionais de meros transportadores de livro de ponto para o professor em agentes educativos efetivos, na medida até que eles são as pessoas que estão mais tempo em contacto com os alunos, é os recreios, é as entradas, é as saídas, observam dinâmicas na relação entre os miúdos e os menos miúdos, que os professores geralmente não observam e, portanto, estão em excelentes condições, se forem preparados, de ter um papel educativo importante, a começar logo pela relação com a família, porque quando as famílias vão à escola, a primeira cara que encontra é de um assistente operacional. E, portanto, se esse assistente operacional estiver preparado para fazer alguma coisa muito além de rosnar à família e dizer que não pode entrar, porque na escola não se pode entrar sem ter uma reunião marcada com o seu professor XPTO, a relação da escola com a família pode, efetivamente, melhorar muitíssimo. Na área do currículo, e daquilo que hoje em dia estamos a falar muito, que é a área do currículo local, as autarquias são capazes de mobilizar muita imaginação para trabalhar não apenas os elementos dos currículos nacionais, mas, no sentido de os fazer convergir para evidências locais, mas também de acrescentar valor e elementos aos currículos nacionais. A pressão que fazem para a expansão da educação profissional, que é uma ferramenta estratégica de qualquer objetivo de política educativa que nós possamos conceber para o nosso país. Nós nunca mais damos o salto que é preciso dar enquanto os cursos científico-humanísticos continuarem a imperar. E, aliás, desse ponto de vista já estivemos melhor, infelizmente, já tivemos mais estudantes a estudar nos cursos profissionais e mais oferta profissional do que temos hoje, quer dizer que a velha senhora está-se permanentemente a reemergir das cinzas. Mas as autarquias têm sido um verdadeiro aliado neste trabalho de tentar transformar o sistema de modo a expandir a oferta e de qualificar os cursos de educação profissional que estão aí no nosso país. A política de agrupamento. Nós demos um grande salto, ainda ontem conversava sobre isso com um sítio onde fui convidado para ir falar, o salto que se deu em termos de políticas de educação com a universalização da lógica dos agrupamentos verticais, isto é, ter as escolas secundárias não separadas do resto do sistema,
e, portanto, descomprometidas com os estudantes que depois conseguem lá chegar, mas sim a ter que estar integradas em agrupamentos que têm desde o pré-escolar até ao terceiro ciclo de ensino básico. Isso mudou muita coisa. Mas a verdade é que há escolas secundárias, nomeadamente alguns ex-liceus, que se continuam a comportar como liceus públicos, a trabalhar também para os rankings, a fazer seleção à entrada dos estudantes, a descomprometer-se completamente com o processo, a preocupar-se apenas com a preparação dos seus estudantes para os exames do secundário, para ficarem bem na fotografia dos rankings dos exames do secundário. As autarquias têm tido um papel fundamental na quebra desta lógica. Travam verdadeiras batalhas que são tudo menos simpáticas. Eu testemunhei várias situações dessas. São batalhas que são tudo menos simpáticas, isto é, não dão votos a ninguém, pelo contrário, não é? Para tentar desenvolver a lógica de comprometer as senhoras professoras e os senhores professores dos liceus, que não são todas as senhoras professoras, nem todos os seus professores naturalmente. Aliás, é muito engraçado como este processo leva a que esse corpo profissional se divida completamente quando se fala destas coisas, não é? Porque uns estão interessados, mas outros percebem bem porque é que os outros estão interessados e, portanto, aqui as autarquias têm dado também um enorme papel. Enfim, muitas outras coisas, o enriquecimento curricular, em que elas foram determinantes, as bolsas de projetos e serviços que as autarquias estão a constituir, que são feitas, têm a característica de ser feitas a partir das iniciativas das escolas, mas que depois são, ou das propostas das escolas, mas depois constituem uma bolsa que as escolas escolhem à la carte, quase. Eu estou interessado nisto por causa do meu projeto, que é mais para a integração de imigrantes, ou outra tem mais um problema com alunos com deficiência, e portanto elas vão buscar essas bolsas de oferta atividades que podem enriquecer a sua própria oferta educativa, enfim, um conjunto muito vasto de intervenções em que as autarquias se estão a aventurar e em que contam, ou têm contado com as universidades, pelo menos aquelas que são mais inteligentes e que o fazem, têm contado com a universidade para sustentar e para melhorar o seu desempenho nestas matérias. Bom, e agora estão os desafios, eu vou fechar, eu creio que já estou em cima quase do tempo. Bom, o primeiro desafio é nós termos a capacidade de resistir àqueles olhares das pessoas que a gente vê mesmo que estão a pensar, que nós vamos ali e eles estão assim, olha, estes gajos é só teoria, só basófia, nós é que estamos aqui no terreno e eles vêm para aqui a pensar que ensinam o que é quem. Bom, é um facto e não faz mal nenhum, estranha só ao princípio, mas depois a gente começa a trabalhar com eles e se tivermos, de facto, uma atitude não arrogante em relação a essas pessoas, em geral, elas depois acabam por ser boas colaboradoras. Mas é um desafio, a entrada enfrenta sempre este tipo de resistências. Depois, há duas questões que são mais responsabilidade nossa do que outra coisa qualquer. A tentação das autarquias, grande parte delas, na verdade a esmagadora maioria, é ter a apoiá-las a fazer, por exemplo, cartas educativas ou projetos estratégicos, entidades que sejam capazes, primeiro, de pôr aquilo que são as suas próprias ideias numa linguagem pseudocientífica. Segundo, de fazer editings muito bonitos, cheios de bonecos, organigramas e figuras e não sei quê, e esquemas. Bom, aquilo espremido não dá nada, quer dizer, não adianta 1 milímetro aquilo que eram as propostas iniciais da Câmara, mas aquilo é posto num embrulho que as autarquias gostam. E depois o jargão pseudocientífico, portanto aquilo... aliás, eu agora vou dizer uma coisa politicamente incorreta, mas não tanto, porque eu não vou dizer qual é a área científica, mas há áreas científicas próximas das nossas que são especialistas nisto da criação de um jargão pseudocientífico. Inventam palavrões para tudo e aqueles palavrões encantam de facto, porque são muito apelativos e simplificam muito a vida, tornam as coisas todas simples e claras e muitas vezes o cliente quer isso. E, portanto, o que acontece depois é que isso dá origem, até porque a maior parte das colaborações são feitas com base em propostas competitivas, isto é, temos que ir ao mercado, em que aparecem entidades a concorrer no mercado fazendo uma espécie de dumping científico, isto é, vendendo esse tipo de produto, isto é, o jargão e o boneco, em vez do conteúdo e da análise crítica, mais barato. Porque naturalmente isso é mais barato, apesar de tudo, custa algum dinheiro, temos de ter um especialista em fazer editing, mas é mais barato e, portanto, isso representa um desafio. Como é que nos podemos afirmar pela qualidade face
a um mercado que naturalmente pode estar muito vulnerável e não tem, a maior parte das vezes, os meios para perceber umas vezes e outras vezes querer transformar este tipo de atitude, ao fim e ao cabo, justificativa das intenções de quem encomenda, em vez de procurar que quem encomenda reflita sobre as razões pelas quais está a encomendar aquilo e não outra coisa e reflita sobre as propostas que quer efetivamente assumir. Isto pode fazer toda a diferença. Bom, e estes dois perigos são aumentados porque as autarquias têm sempre pedidos muito urgentes e dinheiro muito curto. É verdade. Nesta minha experiência eu já tive, não posso dizer isso às autarquias, obviamente, mas já tive projetos que eram mais, enfim, generosos e que tiveram que financiar projetos de outras autarquias. Se os que pagaram soubessem que o dinheiro deles serviu para pagar o trabalho que outros não tiveram dinheiro para pagar, nunca mais nos falavam, não é? Mas a verdade é essa, o dinheiro é sempre muito curto e a urgência é sempre muito grande. E, portanto, nós temos que, umas vezes, temos que rejeitar, sei lá, eu acho que acabei de perder a semana passada um projeto, porque nós fizemos uma proposta honesta, com os custos efetivos do trabalho, que nós entendemos que é o nosso padrão, não quer dizer que não se faça com o outro dinheiro, mas que é o nosso padrão, só que custava 3 vezes mais do que aquilo que a Câmara estava à espera de pagar. Pronto, vão ter que ir ter com uma dessas entidades que fazem dumping científico e técnico e que fazem, para além de mais, relatórios e textos lindíssimos. Aquilo é uma maravilha, olhar para aquilo, é melhor que a banda desenhada em muitas ocasiões. Pronto, e depois, acho que há um outro problema, e era com este que eu vos queria deixar, que é a falta de acompanhamento dos processos e do destino dos produtos. Isto é, são muito raros os casos em que uma colaboração, numa determinada altura, se prolonga para o acompanhamento do processo de implementação das propostas que ficam feitas, mesmo quando elas são feitas, e principalmente quando elas são feitas, numa base de colaboração, de participação e de articulação, envolvendo os agentes locais e respeitando as suas perspectivas, tentando elevá-las do ponto de vista crítico, do confronto com outras perspectivas e do cruzamento de ideias, etc. Nós tentamos quase sempre fazer esse tipo de trabalho participativo, mas é uma pena que depois não hajam instrumentos para permitir o acompanhamento da execução desses trabalhos. Eu acho que todos ganhávamos com isso. Estas questões que aqui estão dos dinheiros e todas estas questões são muito prejudicadas pelas lógicas da contratação pública, que têm normas que não se compreendem de maneira nenhuma e que facilitam efetivamente a perda de qualidade. Quer dizer, não é a transparência que ganha, quem ganha é a ignorância e a estupidez, e que efetivamente tornam difícil a resolução de alguns destes problemas. Mas eu acho que nós podemos melhorar muito. Há aqui um campo muito vasto de trabalho que pode ser realizado. Há experiências excelentes, há casos em que o trabalho foi levado muito longe, embora esta possibilidade de o acompanhar durante mais tempo pudesse ser muito útil, creio eu, para todos. E pronto, era isto que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigada, Luís, muito obrigada pelas provocações que aqui nos deixa e que são muito pertinentes. Vou passar então a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, Nuno Canta. A quem vou pedir que respeite o tempo, dado que os anteriores não respeitaram. Vou tentar respeitar a senhora moderadora. Queria cumprimentá-la, a professora Isabel Flores e, obviamente, o professor Luís Capucha e também a nossa mestranda. Queria cumprimentá-los a todos, a mesa. Queria também cumprimentar os académicos que estão aqui connosco, aliás, numa função importantíssima de ligação entre a universidade e, obviamente, as autarquias. Queria também cumprimentar todos os colegas autárquicos que estão aqui e que, obviamente, nos acompanham nesta sessão de políticas públicas. Também os estudantes e as estudantes que estão hoje connosco e as senhoras e senhores. Queria-vos dizer que é com grande alegria, como é evidente e honra até, que estou hoje aqui, neste fórum
de Políticas Públicas, superiormente coordenado pelo ISCTE, nos tempos, e especialmente nestes tempos tão difíceis que atravessamos, que são caracterizados, como sabem, pela pandemia e agora, infelizmente, pelas questões da guerra e ainda ontem, infelizmente, por uma questão que aconteceu na escola pública nos Estados Unidos, que, mais uma vez, um problema de tiroteio, isto é, do uso indevido das armas, e que, obviamente, é um problema que nos centra relativamente à escola pública e à escola para todos. Por isso, nós trouxemos aqui uma apresentação Montijo, uma escola para todos. Foi sempre assim que olhámos a educação na nossa terra. Irei apenas, primeiro que tudo, centrar o problema, no fundo para que também os próprios professores, académicos, possam, de algum modo, connosco trabalhar para termos respostas eventualmente necessárias para um tempo novo, para novas oportunidades e novos desafios. E depois irei passar uma série de imagens, simplesmente imagens, para que nós possamos ver o trabalho que foi sendo desenvolvido ao longo, eu diria, de mais de 24 anos que já levamos de políticas públicas direcionadas para a escola pública, isto é, a escola para todos. Considero, aliás, uma questão importante e, por isso, a centralidade deste Fórum de Políticas Públicas, que já vai em muitas edições, mas neste momento considero importantíssimo, que é hoje uma responsabilidade da Universidade e das autarquias, enquanto instituições de proximidade com as pessoas, na luta para uma sociedade mais justa, mais feliz, mais equilibrada com a natureza. Estes elementos são fundamentais e centram-nos num aspecto que considero também um problema que continuamos a ter e que, evidentemente, ainda vamos continuar a ter que lidar com ele, que é o problema das desigualdades sociais. Isto é, a escola pública, a nossa escola para todos, é um fator importantíssimo de convergência, de inclusão e, sobretudo, de combate e luta contra as desigualdades sociais. E é nesse sentido que a escola pública, isto é, a escola para todos, a universidade, os académicos do país, obviamente os autarcas, com a consciência que têm que ter sobre estas matérias, temos um trabalho imenso pela frente, porque continua a existir muitas desigualdades. E estes tempos são tempos em que as políticas públicas e a educação devem encontrar, como dizem alguns académicos, e bem, uma resposta para um problema de equilíbrio entre duas grandes questões da humanidade: o medo e a esperança que temos que ter. Isto é, o medo que temos perante a nossa vida, perante as situações que temos de enfrentar e, obviamente, uma palavra de esperança para todos aqueles que chegam à escola pública, hoje, felizmente, no país inteiro, a partir dos 3 anos de idade, mas depois fazem um percurso imenso nos tais agrupamentos verticais que o professor Luís aqui falou e que são importantíssimos para dar uma perspectiva de inclusão social na escola pública e que vai, eu diria, não vai até só aos liceus, vai certamente e vai começar a ter que existir até à universidade. E este é um elemento fundamental de estruturação da nossa civilização. Esta tal resposta aos tais desafios e esperança que temos que ter na vida. E é preciso dizer que, infelizmente, os tempos que vivemos são essencialmente tempos de medo. E são tempos de medo porque temos medo da pandemia, temos medo da colocação, às vezes até numa universidade, temos medo, como é claro, de novas doenças que já hoje se fala outra vez, do regresso da pandemia, do regresso da varíola dos macacos. A saúde pública é um problema de grande medo para as pessoas. A questão do medo também, obviamente, que temos relativamente ao desemprego, as questões que afetam claramente o medo do aluno ou da aluna que enfrenta o ter que passar ou não ter passado de ano. E esse é um elemento estruturante. Esta esperança, quero eu aqui dizer-vos a todos vós, e acreditamos nisso, a esperança vem do lado da escola pública. A esperança vem, efetivamente, desta capacidade que todos temos que ter de construir uma escola pública para todos, uma escola pública que permita, efetivamente, responder com esperança aos medos das famílias, dos alunos,
e pomos também dos professores. E é sobre esta matéria e sobre este diagnóstico que aqui queria fazer convosco que considero importantíssima, eu diria decisiva, para a nossa vida coletiva, a relação das autarquias, eu diria até dos próprios ministérios, com a academia. Temos falado muito e tem-se falado muito, e bem, da relação da academia com as empresas e com a competitividade dessas mesmas empresas. Claro, estamos aqui numa instituição de gestão e, portanto, e de contabilidade e de outras matérias relacionadas com as empresas. Aliás, líder aqui em Portugal, evidentemente o que nós temos, como é claro, a necessidade para combater as desigualdades sociais desta relação da academia com as autarquias. No fundo, o que nós pretendemos aqui e o que se consegue com esta parceria tão frutuosa é, efetivamente, devolver a esperança nas sociedades. E isso é tão importante que o tema da educação tornou-se, como é claro, um tema fundamental, eu diria decisivo, essencial, na nossa sociedade. Com políticas locais para combater as desigualdades, numa escola que se todos os dias se transforma, que todos os dias tem que enfrentar novos desafios e em que o medo e a esperança, como dissemos há bocado, possa encontrar um equilíbrio entre as pessoas, os seres humanos, e também com a natureza. Nomeadamente com a natureza, com os problemas todos que nós cada vez mais ouvimos falar relativamente às alterações climáticas, aos desafios da biodiversidade e também, como hoje já todos nós enfrentamos, que é o medo da inflação, com as questões dos recursos naturais. Nós temos desafios imensos, desafios muito importantes, que passam quase todos, de uma forma muito clara, pela escola e pela academia e pelas autarquias, isto é, pelas instituições de proximidade com as pessoas. É por isso que eu iria aqui fazer um pequeno enquadramento que já de algum modo fizemos, dizer aqui que esta é a nossa área metropolitana de Lisboa, no qual o Montijo está ali por cima da cabeça do professor Luís, sem qualquer problema, e efetivamente onde temos a tal célebre base aérea número 6 do Montijo, e aqui falamos que às vezes, relativamente à questão do novo aeroporto, que muita gente já me viu aí a defender, e que tem evidentemente estas questões de relação territorial e que efetivamente mostram como o território da área metropolitana de Lisboa é muito diverso e ao mesmo tempo extenso e ao mesmo tempo concentra grandes problemas de população, de demografia, mas também concentra, e é preciso dizer isto com toda a clareza, os maiores problemas de desigualdade social no país. Esses problemas de desigualdade que depois se refletem na escola, na qualidade da escola, nos alunos, nos professores, em todos aqueles que fazem da nossa vida coletiva, efetivamente, a sua vida, como é claro, esta grande amplitude cria, como é evidente, esta diversidade tão grande, que é hoje um dos problemas. Nós demos, efetivamente, nos últimos anos, e bem, uma abertura significativa à acessibilidade a todos à escola pública, e isso é fundamental para a competitividade do país, para a qualidade da intervenção dos cidadãos, para a cidadania, para a democracia. Mas a verdade é que essa acessibilidade mais alargada traz um problema que às vezes é de maior dificuldade no tratamento, em particular até com os professores, com os auxiliares de educação, etc., que é uma maior diversidade e, com ela, maior complexidade de problemas. E estes desafios, efetivamente, centram-se aqui nesta cidade, portanto, eu estou aqui a dar-vos algumas ideias. Uma escola pública em bairros novos, recentemente, aquelas paredes vermelhas, é uma escola pública integrada, desde o pré-escolar até ao 9º ano de escolaridade, e a ideia é prolongar até ao 12º, a tal verticalidade, não só no agrupamento, mas como na própria escola, e com uma particularidade, a escola é o centro do bairro. E este elemento é fundamental, isto é, com o urbanismo, e queria aqui deixar esta ideia também, nós combatemos muitas desigualdades. Isto é, o principal fator normal de desigualdade social, mais do que muitas outras políticas, é a política urbanística. Por exemplo, no Montijo, nós declaramos isso a todos os ventos, muitas das vezes ninguém o quer saber, mas temos uma política de urbanística que não autoriza condomínios privados. Muita gente ficou, na altura, quando falámos isto a primeira vez,
surpreso com isso. Porquê os senhores estarem com essas ideias? Normalmente os autarcas são sempre muito, vamos lá dizer, favoráveis a estas novas fórmulas de urbanidade. É verdade, mas o facto é que os condomínios privados ou grandes bairros sociais, o que nós fazemos com isso, ao estar a autorizar essas urbanizações, é criar guetos sociais para ricos e para pobres, criando e agravando desigualdades. É uma política que os senhores não ouvem falar em mais nenhuma autarquia deste país. No entanto, é fundamental para a qualidade e para combater e lutar contra as desigualdades sociais. E, portanto, esta cidade que também temos as ciclovias, estas coisas todas bonitas, só para dar uma imagem apelativa, para ver se alguns de vós vão viver para o Montijo, mas a verdade é que é uma terra que tem estas características todas. Também é plana, já agora temos uma característica importantíssima topográfica, não tem muita altimetria, portanto é fácil andar nas ciclovias. E queria agora só dar-vos aqui algumas oportunidades e desafios também que nós teremos de fazer. Um dos principais é a descentralização de competências, no qual nós começámos em 2009 com a primeira grande descentralização de competências na área de educação, aliás, com a própria Ministra da Educação, que é hoje vossa reitora aqui no ISCTE, e que evidentemente criou uma dinâmica muito acelerada de uma escola pública centrada naquilo que há pouco o professor Luís dizia, os assistentes operacionais serem também agentes efetivamente, de ação educativa. Mas, hoje em dia estamos numa segunda fase de descentralização, já novamente contestada por muitos autarcas, o que é natural, mas o que está aqui em causa é claramente a coragem e a necessidade de ter coragem para, junto às autarquias e em cada autarquia, podermos combater aquele grande flagelo que eu disse inicialmente e que é a ideia central da minha apresentação, que é o combate ou a luta contra as desigualdades sociais. Depois temos uma estratégia também de recuperação do parque escolar, que é, digamos, a grande competência que passa para as autarquias, é claramente a questão da recuperação do parque escolar, e uma questão importantíssima que me parece a mim também como conceito, e que a nós, na autarquia de Montijo, é um dos elementos fundamentais da organização da administração escolar, que é a comunidade educativa. Isto é, todas as pessoas, qualquer um de nós que aqui está, deve obrigatoriamente participar nas escolas dos seus filhos e nos desafios da sua comunidade. E é esta comunidade educativa que nos dá a robustez para muitas vezes resolvermos o tal problema que aqui também apontei da diversidade da nossa escola de hoje. Isto são alguns exemplos só, como disse, de imagens da recuperação do parque escolar, escolas do plano centenário recuperadas e integradas, espaços que eram das escolas do Estado que já passaram nesta segunda fase para nós e que já a Câmara Municipal está a investir em novos espaços escolares, as salas de uma escola célebre no Montijo Dom Pedro Varela, já apareceu em muitas televisões, que estava em degradação autêntica, e assim que passou para a Câmara Municipal, o investimento aparece imediatamente, como dizia o professor Luís, desde que haja o dinheiro. Mas a verdade é que, quando bem gerido, há sempre esta capacidade de podermos combater as nossas desigualdades. A relação eu trouxe esta imagem porque é uma obra que está neste momento em execução, que é uma escola plano centenário, e depois, lateralmente, um aproveitamento para uma questão que considero verdadeiramente uma revolução na educação, que foi a introdução do pré-escolar. E que é defendido por muitos académicos, muito mais sábios que eu próprio, nesta matéria, e que, obviamente, hoje confirma-se como um elemento fortíssimo de combate ou de luta contra as desigualdades sociais. E este elemento do nosso pré-escolar, no fundo, estamos sempre praticamente com este edifício, ele é simbólico porque vamos conseguir dizer a todos vós, depois da sua construção que está neste momento em execução, teremos 100% de resposta em pré-escolar no Montijo. E isso é um elemento fundamental para que todas as crianças com 3 anos, independentemente da sua classe social, camada ou extrato, possam efetivamente aprender e integrar de forma pública, e quando eu digo isto de forma pública, digo de forma aceitável em termos de custos para a sua família, integrar, como é claro, um período de educação, de formação e, como é claro, considerando aqui a sua formação como cidadão para uma democracia madura. As nossas salas de aula, só para dar aqui um exemplo, os parques infantis, os pavilhões desportivos, aqui os refeitórios escolares, só para dar assim um exemplo, isto é um último, tirei algumas fotografias mais recentes,
Também os transportes escolares, aqui de uma freguesia muito conhecida também pelo seu bom vinho, e por isso tem ali naquele autocarro umas videiras, que é Pegões, mas que é verdade que é uma freguesia das mais, ela e Canha são das freguesias mais, vamos dizer, isoladas ou do interior da região de Lisboa. Nós, o município do Montijo, tem esta característica. Temos a característica junto ao rio e depois temos uma área que é 70% do seu território, numa zona extremamente isolada, já a caminho de Vendas Novas, de Montemor, e, portanto, já num contexto mais de região de interior. E, por isso, os transportes escolares aqui têm uma particularidade muito importante, e aqui trouxe-vos esta questão de Pegões, ao lado de uma escultura muito conhecida, de homenagem à agricultura, de um grande artista português chamado Artur Boal. Depois, as bibliotecas escolares, também temos vindo a desenvolver este elemento de bibliotecas escolares. Nosso Centro de Ciência Viva, também temos Ciência Viva já descentralizado nas autarquias, e nós, com este Centro de Ciência Viva, a que chamamos Trilhos da Ciência, efetivamente foi uma candidatura vencedora de um programa comunitário, e agora com a pandemia tivemos, vamos lá dizer, o benefício de conseguir 100% da candidatura a fundo perdido, porque as outras autarquias, aqui nossas vizinhas, infelizmente fizeram apenas festas e outro tipo de eventos mais comemorativos. Com a pandemia não o puderam fazer, o dinheiro sobrou e tivemos a sorte do financiamento da infraestrutura ser praticamente 100% a fundo perdido. Mas é um centro de ciência viva importante, uma escola que já não tinha neste momento funcionalidade e que passou a ser um ponto de encontro das crianças, onde temos um contacto quer com o mundo da química, quer com o mundo da biologia, quer com o mundo, como é claro, da exploração arqueológica, nomeadamente através de visitas virtuais e também, como é claro, com outras questões também de visita a outros monumentos. A Sala de Aula do Futuro, procuramos também este novo conceito de uma sala de aula colaborativa desta forma. Muitas autarquias também já o têm esta experiência, nós temos esta experiência que damos pelo menos uma vez em cada ano letivo a várias crianças uma experiência nova de aulas, em que o digital aparece com mais intensidade, em que os processos de aprendizagem são colaborativos e são em grupo e não são no tal estrutura de autocarro que temos nas escolas normalmente. Depois, um espaço maker, que é um espaço que leva a todos os alunos do nosso território o contacto com a transição digital, com as novas tecnologias, com os elementos que são de brincadeira nesta fase, mas depois podem ser um despertador para outras funções já mais tarde nos alunos. Este é um espaço mesmo no centro. Depois, a questão da educação ambiental, muito importante, com a questão da plantação da árvore, em que fazemos sempre um trabalho muito próximo. E depois trazia-vos aqui 3 ou 4 imagens mais recentes do nosso Facebook, e que fui lá retirar imediatamente para vermos a questão da Marcha pela Paz na Ucrânia. Isto tudo tem a ver com a cidadania, projetos de cidadania para que os miúdos se envolvam, para além da aprendizagem regular e pedagógica que tem que existir, que a sua função social que aprendem na escola pública também o seja transportada para os problemas do dia-a-dia e para os problemas de cidadania que nós todos hoje enfrentamos no mundo. E, portanto, a questão da paz na Ucrânia, que foi uma marcha que foi feita por uma escola que está ali, EB Ari dos Santos. A questão da escola também relativamente à bandeira azul e a várias questões do ambiente, numa frente ribeirinha que temos no Montijo, e também o Make-A-Wish, de uma outra escola do bairro da Liberdade, que integra alunos com deficiências, e, portanto, é uma escola integrada e com, efetivamente, resposta para todo o tipo de crianças que, evidentemente, com mais ou menos, vamos lá dizer, deficiências, podem e devem frequentar a escola pública. No fundo é isto. Muito obrigado a todos. Espero que a Universidade, como é claro, trabalhe mais connosco. É isso que nós entendemos. Muito obrigado a todos e agradecer. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Nuno Canta, pelo este respeito pelo tempo e pela interessantíssima apresentação que nos trouxe sobre o que se está a fazer neste momento no Conselho. Eu passo já a palavra ao público. Tenho aqui algumas questões também que depois gostaria de fazer, mas mais do que as minhas questões, acho que é muito importante que façam as vossas. Portanto, quem quiser fazer alguma observação, alguma pergunta à mesa, levante, por favor, a mão.
que está ali já uma mão ali atrás. Agradeço que se apresentem assim brevemente e que depois também sejam breves, concisos e diretos naquilo que nos trazem. Muito obrigada. Estou? Boa tarde, o meu nome é Diogo Monteiro, estou a frequentar o mestrado em Economia e Políticas Públicas. A primeira questão vai para a Ana Cândido, que apresentou o seu mestrado. Eu gostava de saber, e fiquei curioso, qual é que foram as áreas, dentro da área metropolitana de Lisboa, qual é que foram os... Eu vou pedir desculpa, mas verificam, por favor, se o microfone está ligado, porque não me pede. Estou? Ouve-se muito mal. Ok. Peço desculpa. O meu nome é Diogo Monteiro, estou a frequentar o mestrado em Economia e Políticas Públicas. A primeira questão vai para a Ana Cândido. Gostaria de saber quais, dentro da área metropolitana de Lisboa, qual é que foram os concelhos em que teve mais foco, porque fiquei interessado, tendo em conta, por exemplo, o Concelho de Sintra, o Concelho da Amadora, são dois concelhos, digamos assim, que recebem muitos estudantes e têm muitas famílias vindas dos PALOP, e queria saber qual é que foi a correlação que aconteceu, ou os casos que estudou, que tiveram mais ênfase, ou que tiveram em foco, por exemplo, outras questões, como mencionou. A segunda questão vai para o Nuno, vai para o Presidente da Câmara Municipal de Montijo. Gostei muito da sua apresentação, até fiquei aliciado a ir viver para o Montijo. mas há uma questão que tem a ver com a política educativa local. Qual é que são as verbas, digamos assim, disponibilizadas pela Câmara de Montijo para albergar os projetos que acabou de mencionar? Obrigado. Muito obrigada, mas se calhar recolhemos 2 ou 3 questões e depois voltamos aqui à mesa. Mais questões? Não vejo mais mãos? Ou sou eu que estou a ver mal? Ora bem, então se não há mais questões neste momento, vou passar esta questão à mesa. Ana, queres começar a responder, por favor? Sim. Obrigada pela questão. Eu não sei se compreendi totalmente a questão, ou seja, dentro da área metropolitana de Lisboa, quais os conceitos onde... quais é que eu foquei mais? Na verdade, eu trabalhei a área metropolitana de Lisboa no seu todo, ou seja, o que eu fiz foi mapear depois alguns casos a nível da presença de alunos com background imigrante, por exemplo, no caso dos PALOP, mas eu não fui, ou seja, eu não fiz, por exemplo, regressões por concelho nem nada do género, portanto, acaba por ser, ou seja, por exemplo, também consegui perceber a proporção de reprovações por concelho, etc., mas não fui dentro de cada concelho. Ora, está uma coisa interessante para fazer. Fazer esta análise e verificar os concelhos, porque eles, tal como começaste por dizer que o estatuto de imigrante, não imigrante, era uma coisa muito agregada, que era preciso desagregar, e bem, os concelhos também são todos muito diferentes e, portanto, acho que é uma boa continuação Sim. do teu estudo noutra... Posso só acrescentar em relação a esse detalhe, eu vi algumas coisas por concelho, obviamente, não tive muito tempo para explorar, nem explorei aqui, nem sequer regressei, nem sequer realizei, por exemplo, regressões a esse nível. Mas no Observatório das Desigualdades, nós temos, no âmbito do Observatório, temos também um projeto que é dedicado às trajetórias dos alunos com origem imigrante, ou descendentes de imigrantes, e nós temos estado a explorar isso mesmo, até a nível nacional, ou seja, concelhos a nível nacional. E, portanto, estamos agora nisso e acho que vai ser interessante. Caro Nuno, canta. Eu penso, sim, está-me a ouvir? As verbas, queria-lhe responder muito diretamente, as verbas, evidentemente, para a promoção da escola pública no Montijo, variam sempre de ano para ano e têm a ver muito com os grandes investimentos que se estão a realizar ou não em termos de infraestruturas escolares. Por exemplo, a questão que falámos há pouco do novo pré-escolar de um bairro que nós designamos como Afonsoeiro, que é que vai efetivamente completar a rede de pré-escolar pública, isto é, qualquer família, isto é, qualquer menino ou menina com 3 anos, tem hoje a oportunidade, tenha dinheiro, ou seja, ou tenha dificuldades financeiras, ou tenha outros tipos de situações, pode frequentar os pré-escolares públicos de forma, em alguns casos, gratuita, noutros casos, efetivamente, com o pagamento de alguns dos custos associados pelas famílias,
isto depende muito das capacidades de cada família, mas este edifício, ou este novo, a recuperação deste edifício e depois também a construção do novo, está orçada em cerca de 1.300.000 euros. Isto para termos uma ideia, se no próximo ano esse edifício estiver concluído, é menos 1.300.000 euros que temos efetivamente nesta... Portanto, depende muito desta dimensão do parque escolar e da construção do parque escolar. De toda a maneira, ou por exemplo, a questão relativa à situação que há pouco falava do chamado Centro de Ciência Viva, não é? Em que tivemos um apoio inicial de €500 mil para essa construção, viemos a ter, efetivamente, depois um reforço desse valor. Portanto, depende muito, então, destas matérias que têm a ver com o investimento em infraestrutura. Mas, de toda a maneira, eu diria que nos transportes escolares, que são cerca de €1 milhão, considerando também o trabalho que é feito, e aqui eu quero sublinhar isso, com as juntas de freguesia. Nós, nas juntas de freguesia mais rurais, essas juntas de freguesia fazem um trabalho extraordinário junto das populações no transporte de meninos, meninos e meninas que vivem, efetivamente, muito afastados das escolas. Isso é um trabalho, às vezes, também não é conhecido e que é preciso colocar em cima da mesa, porque estas realidades locais têm várias dimensões e têm, efetivamente, também aqui vários parceiros. E, neste caso, as juntas de freguesia, ou as autarquias de maior proximidade, têm um trabalho também fundamental, em particular nos concelhos, e isto vê-se, nos concelhos com maior ruralidade do país. E, neste caso, nós, como temos esta dupla circunstância de um concelho muito urbano, aqui junto ao Tejo, e depois uma área muito rural, já, como disse, afastada dessa parte urbana, em Pegões e em Canha, verifica-se essa dupla realidade. Essas freguesias, nesses locais, têm um trabalho também fundamental, mas que obviamente é um trabalho e é, no fundo, aqui um apoio a famílias no transporte escolar, que é também suportado financeiramente num chamado acordo com a Junta de Freguesia, entre o município e a Junta de Freguesia. E, portanto, cerca de €1 milhão nós temos relativamente a isso. Depois, também, relativamente às refeições escolares, é um elemento também fundamental que andará por volta de €500 mil, ou mais, um pouco mais que isso. E, portanto, nós temos aqui, no fundo, funções que são permanentes e que essas rondam, eu diria, quase sempre entre quase 10% do nosso orçamento global. E isso é importante. É preciso termos essa consciência relativamente a este funcionamento da escola pública. Mas a escola pública não funciona sem o contributo das famílias, sem o contributo, obviamente, do Estado, porque nos transportes escolares, nas refeições escolares, nós continuamos a ter, da parte do Ministério da Educação, um contributo para essa ação junto dos alunos. E, portanto, este elemento é um elemento fundamental também de suporte a políticas educativas de proximidade. Mas é, no fundo, uma autarquia muito empenhada neste aspecto da educação, tem que, no mínimo, ter por volta dos 10% do orçamento envolvido nestas matérias, isto sem colocar aqui em vamos lá juntar toda uma infraestrutura que ainda é preciso reconstruir no próprio concelho. Porque nós aqui apresentei alguns exemplos bons, mas também temos alguns que necessitam de ser requalificados. Aliás, a função, às vezes até desesperante dos autarcas é esta, nunca está nada concluído, é preciso estar sempre a fazer novas situações, alguns até, e às vezes as pessoas não percebem isso, nós estamos permanentemente a recuperar questões que já recuperamos e a recuperar outras questões que infelizmente ainda estão por recuperar. Não somos dos que temos pior, mas evidentemente temos também situações bastante complicadas. Nós sofremos já agora aqui só uma pequena última informação que me parece importante. As câmaras da região de Lisboa têm um pormenor que às vezes é desconhecido, que não participam de uma forma tão efetiva nos chamados fundos comunitários de coesão territorial. E porque temos um rendimento médio per capita superior a 75% da média europeia e, portanto, nós já fizemos o phasing out e estamos mesmo out desses planos. O que é muito residual o valor que chega às áreas metropolitanas. Esse valor residual tem aqui um grande problema para o país, que é aquilo que eu disse há pouco.
Nós, nas regiões metropolitanas, e nem sequer ao Monte isto tem os maiores problemas, quero-vos dizer já com toda a abertura, nós temos graves problemas sociais na região de Lisboa, com bairros que necessitam de requalificação, com situações de muita precariedade do ponto de vista da habitação e não só, e muito superior em termos de escala a muitas áreas do país, e que obviamente necessitavam de um maior contributo para esta coesão social da população. Porque quem não trata da coesão social, como eu disse, que é a grande ideia aqui há pouco da minha apresentação, obviamente está a colocar em causa o futuro de todos nós. E é preciso todos nós termos essa consciência. A coesão social, uma coisa já hoje muito desatualizada no discurso político, é das questões que continua a ser mais importante para a identidade de uma população e, sobretudo, para a coesão e capacidade de evolução e competitividade de um país. E por isso é que eu coloco a ênfase novamente numa questão que já não é muito falada, já o foi nos anos 70 e 80, deixámos um pouco de falar disso, mas esta questão da coesão social é fundamental. E a escola, e aqui a professora está a olhar para mim e a acenar com a cabeça e bem, e a universidade, a academia, são fundamentais para nós podermos continuar a trabalhar este elemento que hoje afeta cada vez mais pessoas e haveremos de chegar, se calhar, depois a um tempo em que temos uma maioria de pessoas nessas condições e isso depois criará a toda a sociedade, incluindo aqueles que têm maior afluência, problemas graves. Por isso que nós devemos ter a consciência, eu diria até a inteligência, a capacidade de, na academia, nos governos, nas autarquias, de trabalhar continuamente para uma coisa que nunca está acabada, que é estas desigualdades sociais e procurarmos, como é evidente, uma questão que nós também devemos aqui dizer, uma paz social entre os portugueses. E é por isso que nós trabalhamos estes aspectos da escola como elemento de contributo para essa paz social. Muito obrigado a todos e espero ter respondido à questão. Muito obrigada, Nuno. Mais alguma questão? São 4 horas, estamos mesmo na hora do nosso painel, mas eu ainda antes de fechar, gostava só de fazer aqui uma provocação ao Nuno Canta, saída das declarações. Está ali alguém? Está ali uma pessoa. Então, antes de mim, ainda temos ali ao fundo, peço desculpa, eu sou um bocadinho cegueta, e este auditório é muito grande. Olá, boa tarde. O meu nome é Inês Moraes, eu sou técnica da área da alimentação e saúde escolar do município de Torres Vedras e gostava de colocar uma questão ao Sr. Presidente. Relativamente ao que falou, portanto, desta descentralização de competências do município para as juntas no âmbito dos transportes escolares, se otimizavam essas relações de parceria também no que diz respeito à confecção e ao serviço de refeições, ou se efetivamente com a descentralização de competências do Ministério para a autarquia contratam um serviço ou uma empresa de restauração coletiva para todas as valências de ensino do concelho. Obrigada. Posso? Muito obrigado pela questão também, parece-me uma questão importante. Não, relativamente aos transportes escolares, é uma questão que eu acho e considero que as freguesias realizam depende depois da dimensão e escala da freguesia, mas que realizam com grande capacidade e com eficácia. Quanto à questão das refeições escolares, nós não temos essa descentralização, não é uma questão que venha agora descentralizada com esta nova segunda vaga de descentralização, ela já é anterior, mas obviamente para o primeiro ciclo e para o pré-escolar. E a questão relativamente que é agora descentralizada é também a alimentação nos refeitórios das escolas básicas, segundo e terceiro ciclo, e também secundárias. E, portanto, é esse elemento que está aqui a dizer que agora como é que nós fazemos. A nossa política é muito clara e tem sido, penso eu, de sucesso nos refeitórios escolares. Nós temos uma parte da confecção da comida que é com trabalhadores municipais e isso garante a nós uma determinada qualidade nas refeições escolares atribuídas aos alunos e podemos também dizer a todos vós, de uma forma muito clara, que há alunos e alunas que a única refeição que comem com alguma regularidade é essa refeição hoje nas escolas. E, portanto, isto é um problema que não é muito conhecido e, por isso eu digo, este problema das questões das desigualdades sociais, temos todos que ter uma atenção particular. E, portanto, hoje temos esse problema e, portanto, nós garantimos a qualidade dessa confecção da comida nos refeitórios escolares com cozinheiras que são contratadas pela Câmara e também com auxiliares camarários. Aliás,
E depois recebemos e fazemos uma segunda questão. Depois tivemos um problema com o problema da aquisição dos bens alimentares. Como é que o fazíamos? Com que regularidade? E isso, levantando esse problema, decidimos, como é evidente, fazer essa aquisição através de concurso público e através de uma entidade que nos fornece todos os alimentos com base em cláusulas muito rigorosas, porque também já tivemos dissabores com isso, relativamente à qualidade dos bens que são fornecidos. E, nesse sentido, no Montijo, gerimos desta forma, com cozinheiras a confeccionar refeições, com um controle até de nutricionistas da Câmara Municipal relativamente à composição de ementas escolares, e dizer-lhe aqui que, por exemplo, já temos ementas para celíacos, ementas para meninos e meninas com problemas de alguma intolerância alimentar, e, portanto, há esse tipo de pormenor, ou que eu digo por maior, para essa questão relativamente efetivamente à refeição escolar, e deste modo eu considero que seria, e é a forma que nós consideramos, que mais garante a qualidade da refeição e ao mesmo tempo também nos garante uma regularidade do fornecimento de alimentos. Temos agora um problema, fruto desta questão que ouvem falar todos os dias, da guerra e da inflação envolvente quer na Europa, quer neste conflito, e que surge deste conflito e que, efetivamente, está a criar um problema, por exemplo, de contratação com os bens alimentares para as escolas, criando aqui, aliás, uma inflação significativa que, lá está, o valor que o Ministério, depois da Educação, transfere para a Câmara Municipal para cada refeição, com o aumento do valor que estamos a contratar neste momento, e não somos só nós, é todas as câmaras, e certamente também terá esse problema, efetivamente estamos a entrar num processo de algumas debilidades que vai certamente consumir mais recursos do orçamento municipal. Mas, como nós fazemos no Montijo, é desta forma. Cozinheiras municipais e depois, e como é evidente, a compra em escala de alimentos para que se consiga de um lado e do outro garantir uma refeição de qualidade. E quero lhe dizer que quer eu, quer os vereadores da minha Câmara, vamos de vez em quando visitando as escolas, até comendo a comida dos refeitórios escolares, que digo-lhe que é bastante adequada. Com isto já convence mais gente a ir para lá morar. Está quase tudo a mudar-se para o Montijo. Temos mais uma questão ali em cima. É verdade. Temos mais uma questão. Alô. Boa tarde, sou Édio Martins. Sou geógrafo, queria cumprimentar a professora Isabel e o resto do painel. E tinha bastantes questões a colocar, mas vou ser muito sintético pelas razões do tempo. Uma é mais uma sugestão à colega Ana Filipa, é que vem um pouco na sequência daquela outra intervenção do colega, que é, e por ser autarca, e autarca no município, que é a Amadora, quer na Assembleia Municipal, quer numa Assembleia de Freguesia, da Encosta do Sol, dar conta que, por exemplo, na Amadora existem cidadãos de 101 nacionalidades diferentes, que como normalmente têm filhos nas escolas. Vejam bem, a plateia não sei se conhecia, na minha freguesia, da qual sou autarca, há 60 cidadanias diferentes com crianças nas escolas, nas básicas dessa freguesia. E vejam aquela questão das turmas e da escola e onde é que o clique, digamos, da não discriminação ou da vantagem ou não perante os locais, como é que é possível fazer, onde as concentrações, a densidade, digamos assim, é enorme e é difícil ter turmas que não tenham grande concentração em muitas das escolas básicas, as tais de grande proximidade, de grande concentração de população migrante. Mas pronto, é aqui uma quadratura que tem que se resolver e a Amadora tem, até porque aderiu como forma piloto há mais tempo às questões da descentralização, tem feito um grande investimento na educação e tem progredido muito nestas áreas e também, como disse o Presidente da Câmara do Montijo, muito penalizada, nomeadamente por estar fora, por estar na área metropolitana de acesso a fundos e tem ainda questões de coesão territorial. Não vou aqui falar na Cova da Moura, no bairro de Santa Filomena, etc., que não estão resolvidos ainda, tal é o gigantismo da situação. Mas posto isto, deixo aí à colega, à jovem, a necessidade de desagregar não só a análise territorial, e eu sou geógrafo, sou sensível a isso, baixar a nível dos municípios e até de algumas freguesias, porque as realidades são muito concretas e diferentes, até de grande proximidade, mas de grande diferença, mas também tentar depois fazer uma discriminação analítica
com base nas origens das nacionalidades. Por exemplo, nas escolas que eu acompanho mais de perto, as crianças cuja origem, nacionalidade, por exemplo, os países da Europa de Leste, até têm níveis de desempenho muito superiores aos locais, nomeadamente em áreas que me surpreendem, por exemplo, na língua portuguesa, que é uma coisa curiosa. Estão a ver? Nos exames de aferição de língua portuguesa têm resultados muitas vezes superiores aos locais, aí depois cruza-se com as questões dos agregados familiares, enfim, outras que a análise vai ou não ser capaz de equacionar, de filtrar. Agora, a questão que eu colocava, que acho que é curiosa, vai ao encontro dos dois, do Luís Capucha e do Sr. Presidente da Câmara, e pegando naquelas últimas análises que o Capucha faz, nomeadamente aquilo que ele considera que é o papel da universidade no poder local e onde é que tem encontrado algumas, digamos, dificuldades. E nomeadamente aquela do urgente com a falta de recursos, entenda-se dinheiro. Eu aqui acrescentava uma outra dicotomia, pegando nessa, que é a dificuldade em fazer entender os intérpretes locais, por exemplo, entre o não se trabalhar no urgente, mas se trabalhar no importante. De facto, normalmente o que se pede é urgente, né, que se quer para amanhã, e não se centra, não se gasta a energia e os recursos no que é importante, no que vai permitir mudanças estruturais. Trabalha-se muitas vezes na questão do show-off, no urgente. E por isso, como é que a universidade pode ter aí um papel? E eu ligava a isto uma ideia sugerida pelo colega de Aveiro de manhã, o Teles, salvo erro, quando diz que vê a universidade com um papel muito forte, e eu aí queria realçar e colocar depois à vossa consideração, a questão do papel da mediação da universidade. A universidade mediar, digamos assim, a nível do poder local, a intervenção nos projetos e nos processos das políticas públicas. E então como é que a universidade pode ter um papel importante na gestão do tempo das políticas públicas de base local. Isto para dizer o seguinte, como sabemos, as políticas públicas da educação têm um tempo que é muito superior aos mandatos. Ou seja, não se vê resultados. Se quisermos, de facto, fazer mudanças para a melhoria substantiva, etc., etc., não se coaduna com 4 anos de um mandato político. Não, por isso, eu penso que um papel importante da universidade seria ser a salvaguarda de processos, né, e que permitissem a continuidade para além dos mandatos de cada um que está no poder neste momento, independentemente de ter ou não maiorias desafogáveis, que é o que não acontece com a Câmara de Montijo neste momento. Mas terá que gerir isso. Por isso, a questão é, resumindo e concluindo, a questão da dicotomia urgente e importante e também o papel que a universidade pode ter aí, que é fazer com que não aconteçam abordagens urgentes, mas aconteçam abordagens importantes, estarem disponíveis para essas, e depois como é que a universidade pode garantir, ser o garante, digamos, do transportador, né, da lógica e dos princípios, etc. Daí a questão da avaliação e do acompanhamento, que o Capucha pôs no último lugar, que para mim devia ser o primeiro, porque é de facto muito relevante. Muito obrigado. Obrigada, Edi. Um gosto vê-lo. Já lhe falo lá fora no coffee break. Estamos completamente fora do nosso tempo. Há bocado estávamos lindos, agora estamos fora. Vou dar 1 minuto a cada um. Vou começar pelo Luís, para responderem e para fazerem um comentário final antes de encerrarmos. Bem, 1 minuto, não é? Para falar do urgente e do importante. Eu devo dizer uma coisa. Tudo o que é urgente é importante quando estamos em instituições que gerem políticas públicas. Pode não ser do ponto de vista de quem decide ou do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da academia, de quem faz investigação ou de quem faz avaliação, pode não ser efetivamente a questão mais estratégica e mais importante desse ponto de vista, daquilo que efetivamente conta, não é? Mas a verdade é que temos que também perceber, quem está nessa posição, que quem está no terreno tem que responder a todas as questões importantes, senão fica assoberbado. Não é? E se não responder a questões urgentes, mesmo que sejam de lana caprina, não tenham importância nenhuma, ficam completamente bloqueados. Eu vou-lhe dar um grande exemplo, que não é das autarquias, mas que é nacional, que é a redução do número de alunos por turma. Questão que se discutiu muito em 2017, deu origem a um estudo que nós fizemos aqui no ISCTE e tudo mais. Bom, era verdadeiramente um não problema. Do ponto de vista da importância, zero.
ou perto disso, vá, não quero exagerar, uma escala de 0 a 100 teria 5% de importância, porque de facto era quase um não problema, havia um pequeno ajustamento a fazer. É mais importante a questão da falta de professores, como se vê. Não é? E já na altura se dizia isso, havia quem falasse nisso. Mas se o Ministério não tivesse respondido naquela altura à questão do número de alunos por turma, estava desgraçado, não conseguia fazer nada. Não tinha respondido à questão urgente, ligava só à importante, estava feito. De maneira que temos que manter aqui um equilíbrio entre aquilo que achamos que é estrategicamente mais relevante e aquilo que é necessário dar respostas a todo o momento. Quanto aos efeitos a longo prazo, enfim, eu dou também um exemplo. Em 2008, ou 2009, ou 10, ou 11, uma coisa qualquer, discutimos o alargamento da escolaridade obrigatória para 12 anos. Foi uma política que deu resultados a muito curto prazo. Nessa altura, aliás, nós já dizíamos que estava no papo o objetivo. Nós, os mais loucos, não é? Aqueles que gostam de pensar fora da caixa, porque dizíamos, não, com as dinâmicas que existem agora, com a expansão da educação profissional, com a educação de adultos e com as famílias mais qualificadas a também apoiarem mais as crianças na escola, etc., isto consegue-se atingir este objetivo. Portugal pode-se comprometer, e não apenas se pode comprometer com os 10% do abandono escolar precoce, como pode até estabelecer os 12 anos como escolaridade obrigatória. Eu escrevi isso no relatório, fui acusado de tudo e mais umas botas, coisa a que já estou muito habituado, problema nenhum. Agora, a verdade é que hoje temos 5,6% de abandono escolar precoce e os 12 anos estão mais do que conseguidos. E foi muito rápido que isso se conseguisse. É certo que há efeitos na educação que só se vê em muito longo prazo, mas isso geralmente é quando avaliamos esses efeitos na educação fora do sistema educativo. Isto é, o impacto na economia, o impacto na paz, na cidadania, na inclusão social, na coesão, essas coisas todas são impactos muito relevantes, mas que de facto às vezes leva tempo a ver todos esses efeitos. Enfim, e às vezes também existe um bocadinho mais à educação. A educação tem implicação nessas coisas todas, mas não pode ser responsabilizada pelo que corre nesses domínios todos. Obrigado, não sei se Luís. respondi, mas olha, podemos conversar Foi depois uma ótima reflexão. Nuno. Eu prescindo, não tenho muito a acrescentar. Acho que o diagnóstico foi bem feito. Muito obrigada. Ana. Eu posso só acrescentar uma coisa relativamente ao que foi dito sobre a Amadora. E sim, eu acredito que em concelhos em que existe uma maior concentração de alunos com origem imigrante seja mais complicado criar turmas mais heterogéneas, por assim dizer, mas claramente que só estudos de caso, ou seja, e de menor dimensão, é que vão permitir entender para que origens nacionais é que essa concentração é prejudicial e para que origens nacionais é que essa concentração não é prejudicial, ou seja, o que importa é mudar para aquelas em que realmente, para aquelas que é prejudicial, só isso. Obrigada. Muito obrigada a todos. Temos um coffee break servido aqui no átrio, aqui mesmo à saída. Retomamos às 4h30 com um painel de discussão. Muito obrigada a todos e muito obrigada aqui ao nosso painel de excelência. Muito obrigado a todos.